Olá, queridos. Mais uma vez estamos juntos aqui para trazer a mensagem de Deus, né, às nossas vidas. E eu agradeço a todos que estão inscritos no canal. O nome do canal é Palavra que Salva, para os que ainda não se inscreveram. Quem quiser se inscrever, fique à vontade. Também, quando você assistir, você pode dar um gostei ou não gostei, né? Assim você está ajudando o vídeo a ter relevância no YouTube e, consequentemente, mais pessoas podem acessar, né? E essas pessoas acessando, com certeza vão ter conhecimento da palavra de Deus, das mensagens, né? E assim nós juntos, né, eu e você, estamos proclamando o reino de Deus na terra. Ezequiel capítulo 2, verso 1, diz assim: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aqui vocês podem perceber no livro de Ezequiel, né? A visão que Deus vai dar a Ezequiel, mas é necessário que Ezequiel esteja de pé. Por isso Deus alerta Ezequiel e disse para que ele se colocasse de pé e que Deus falaria com ele, né? Então é interessante a gente refletir um pouco sobre o significado desse ponte em pé, né? E o que está por detrás disso, né? Deve ter e tem um sentido Deus ter falado exatamente alertado ao profeta Ezequiel quanto a essa postura. E é exatamente sobre a postura que eu quero começar a mostrar, mais dentro de uma perspectiva fisioterapêutica, né? Porque a fisioterapia é que trata dos vícios de postura, né? Mas o que seria essa postura, né? Como é que a gente poderia conceituar? Trata-se de um conjunto de posições, de articulações, né? De um corpo, né? Conjunto de posições, de articulações de um corpo, para quê? Para se buscar um equilíbrio, né, desse corpo no espaço, né? Equilíbrio do corpo, nas articulações, né? Conjunto dessas articulações buscando um equilíbrio. Isso de uma forma onde o sistema nervoso também e a musculatura vão atuar para que esse equilíbrio seja primordial e essencial. Então, esse conjunto de articulação, né, vai se processando, digamos assim, para que esse corpo ele tenha um equilíbrio, né, no espaço. Então, a postura ela vem muito disso, né? Então, assim, a postura adequada, ela reduz o estresse sobre as articulações e a musculatura. Veja bem, quando eu sento, por exemplo, num banco, numa cadeira, e tomo uma posição errada, um sentar errado, é claro que isso vai me trazer, pode me trazer uma dor, né? Algo inconveniente, né? Na minha coluna, né? Digamos assim. Por quê? Porque eu estou não sentado com uma postura certa. E também estar de pé de uma forma errada pode prejudicar o equilíbrio do corpo. E aí faz com que essa musculatura e essa estrutura, essas articulações, né, entrem em estresse, né? Entre em estresse. O grito disso é a dor que a gente vai sentir. Também é interessante a gente falar um pouco da posição anatômica, né? A posição anatômica que é aquela postura ereta, né? Uma postura em pé, né? O que a gente costuma chamar de posição
ortostática ou bípede, né? Aquela postura em pé, os membros superiores estendidos ao lado do tronco, as palmas das mãos voltadas para frente, né? E a cabeça e os pés também estão apontados para frente e um olhar para o horizonte, né? Então, essa seria a posição anatomicamente, ou posição anatômica, né? Então, assim, quando nós estamos também nessa questão, quando nós estamos de pé, quando nós estamos é, é, na posição em pé, tende-se a ter um equilíbrio, né? Por exemplo, na questão da estrutura óssea, né? A pelve que sustenta ali essa carga do corpo, ela distribui agora, a pessoa estando de pé, ela distribui para o talos, que é um osso que logo o osso mais superior do pé, né? Bem ao lado dele está a tíbia e a fíbula. Então, o talos é que faz essa distribuição para todas as áreas do pé, os dedos ali, tudo, para que o corpo tenha um equilíbrio, né? Para que o corpo se mantenha em um estado de equilíbrio, né? Então, assim, ela tem por função é, distribuir essa força para os pontos de apoio posteriores e anteriores. Então, é o osso talos é que faz essa conformidade, esse equilíbrio, para que o corpo em pé tenha esse equilíbrio, né? Essa situação torna o corpo em equilíbrio. Então vamos lá. Quando Deus ele fala para Ezequiel, né? Por que ele fala para Ezequiel por se colocar de pé, né? Qual é agora a situação mais não mais da postura corporal, mas da linguagem espiritual? O que Deus quer dizer para Ezequiel quando ele fala dessa questão é, de se colocar de pé? Então vamos ver qual é o panorama histórico, qual é o fundo histórico disso, né, que Ezequiel está passando. Ele está ali em cativeiro, né? Estava em cativeiro, né? E aí o cativeiro traz o quê? Uma simbologia de uma escravidão, né? Uma simbologia de escravidão, uma simbologia de sofrimento, porque quem está em escravidão está em sofrimento, uma questão, uma situação de prisão, não só uma prisão física, mas aliás, não só uma prisão literal, mas um cárcere emocional e afetivo, né? Porque toda aquela condição, né, vai prejudicar não só o corpo, mas a mente, o afetivo, o emocional de todas aquelas pessoas que se encontram naquela situação. Então, assim, também ele passa por um momento de grandes dificuldades, né? Aonde todo o povo, junto com Ezequiel, tem a liberdade restringida, né? Essa liberdade não tem direitos, né? Não tem seus direitos, seus direitos são caçados, né? Digamos assim, e é nesse contexto que ele se encontra. Então, assim, não tem, espiritualmente falando agora, não tem uma questão como ficar de pé numa situação dessa, como reagir numa situação dessa, porque é completamente constrangedor isso, né? Então a pressão, a forma como isso vem, ela oprime de tal maneira que a pessoa não consegue se erguer, não só fisicamente, mas espiritualmente. E aí não tem parece que está desconectada daquela dimensão vertical, que é a dimensão do homem com Deus, né? Então, parece que prejudicou isso. Então, o seu físico está abalado, o seu afetivo está abalado, o seu emocional está abalado e não tem condições de atuar,
dessa forma. Então, assim, também essa questão de estar de pé, essa questão de colocar o seu corpo de pé em prontidão, significa ou pode demonstrar firmeza. Demonstra firmeza, demonstra estabilidade, demonstra ação. Está pronto para agir, está pronto para fazer algo, está pronto para se dispor àquilo que vai acontecer. Então, essa questão de estar de pé mostra o quê? Que nós temos que estar de pé nesse sentido espiritual, que é exatamente o momento de estar pronto para agir, estar pronto para o chamado, estar pronto para a obra, estar pronto para fazer aquilo que Deus determina, estar pronto para atuar como Deus determina. Então, essa situação, mostra essa prontidão. Uma outra coisa interessante também é que assim, Deus não quer nos dar a coisa da mesma forma. Ou seja, o pedido de Deus, a solicitação de Deus ou a ordem de Deus para que o profeta se colocasse de pé, mostra também o que? Não dá para ficar desse jeito, não dá para ficar dessa forma. Você não vai conseguir chegar onde quer, você não vai conseguir atingir seus objetivos se você se prostrar, se você andar prostrado, se você andar cabisbaixo, se você andar sempre olhando para baixo, se você não tiver a dimensão vertical bem estabelecida, bem arraigada. Por quê? Porque precisa olhar para frente. Levanta a cabeça, tufa o peito, olha para frente, marcha, né? Quando Moisés clamava a Deus ali, aquela situação do Mar Vermelho, a situação do povo do Egito ali, ele disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Bota para marchar, bota esse pessoal em ação, bota esse pessoal para movimentar. Por quê? Porque do jeito que está não dá para ficar. Então Deus está dizendo, Ezequiel, esse jeito prostrado aí, não dá para ficar. Não dá para te ficar. Tu tem que mudar de posição, tu tem que mudar de forma, tu tem que tomar uma decisão na tua vida. Esse tempo de escravidão, esse tempo de sofrimento, esse tempo de prisão, esse tempo de dificuldade vai acabar. Mas eu não posso dar para você a oportunidade de mudança se você permanece do mesmo jeito. Então, espiritualmente muda. O que falta? Né? O que falta, Ezequiel, para que você mude? Né? E Deus pergunta, para nós também, precisamos estar de pé, precisamos estar preparados para a ação. Se eu quero mudança, eu tenho que agir. Se eu quero que as coisas mudem na minha casa, eu tenho que agir. A gente pode ver um exemplo na Bíblia, no caso do filho pródigo, né? Quando ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, ele precisava levantar. Esse levantar não é só um levantar corporal, né? Não é só um levantar físico, isso é importante, mas é um levantar espiritual, um levantar afetivo, um levantar emocional de que vai dar certo. No Senhor nós somos mais do que vitoriosos. No Senhor nós vamos chegar, no Senhor nós vamos atingir o alvo, porque Ele está me proporcionando isso. Tanto que Ezequiel, no versículo 2, assim, para que ele pudesse ficar de pé, o Espírito entrou nele. A Bíblia diz assim, que o Espírito se apossou dele, colocou ele de pé. Então, assim, é preciso que eu entenda isso. Né? Para que Deus, às vezes a gente diz assim para Deus, me leva, Deus me faz, eu quero fazer a obra, me leva para ali, Deus, eu quero ser um levita, Deus, eu quero fazer isso, Deus, eu quero fazer aquilo, Deus, eu quero fazer dessa forma, mas não dá um passo para que as coisas possam acontecer. Então a mensagem de hoje é para que a gente possa refletir sobre isso. A nossa dimensão vertical tem que estar bem arraigada e bem estabelecida com Deus. É condição sine qua non da nossa vida espiritual. Mas Deus está dizendo, se coloque de pé. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou te mostrar tudo que eu vou fazer. Eu vou te mostrar tudo que eu vou realizar. Eu vou te mostrar todas as maravilhas. Mas se põe de pé que eu vou falar contigo. Que Deus te abençoe.
nessa hora, em nome de Jesus. Amém.